Começando o nosso café com a coach, nosso primeiro café com a coach do ano de 2025. E que saudade que eu tava aqui de vocês, de poder conversar com vocês, de compartilhar conhecimento com vocês. E esse ano é o que eu mais quero fazer, é isso, é ter esse contato aqui, de compartilhar conhecimento, para quem ainda não tem acesso aos meus programas e poder conhecer melhor o meu trabalho. E hoje eu resolvi trazer um conteúdo para vocês falando sobre dicas práticas para vocês começarem o ano. Sempre que a gente sai assim de um ano e entra no outro, a gente vem com aquela expectativa, a gente vem com aquele sentimento do que o que é que eu vou fazer diferente, mas às vezes o que acontece? As coisas começam a acontecer e daqui a pouco você se perde, você perde o foco. E o que é que faz diferença pra gente ter resultado? O que é que faz a gente ter resultado na vida? Constância, o foco, a disciplina, a constância. É isso que faz com que a gente tenha resultados. E é muito importante que ao iniciar o ano você tenha clareza do que você deseja alcançar. Que você tenha clareza do que você quer priorizar na sua vida. Na nossa vida nós temos várias áreas. Nós somos, na roda sistêmica da vida, nós temos 11 pilares. E não é sobre um único pilar da sua vida que vai te fazer melhor. É sobre você manter o equilíbrio em cada uma dessas áreas. Então, talvez tenha uma área da sua vida que você tenha deixado de lado e seja exatamente nessa área que você ajustando, você consegue obter resultado nas outras. E tudo começa, e eu diria assim que um dos pilares chaves é o nosso emocional. Porque uma vez a gente trata o nosso emocional, todas as outras coisas a gente começa a ajustar. Isso é um processo de quê? Um processo de autoconhecimento. Isso é um processo de você se descobrir, de você olhar para dentro de você se tratar, de você reconhecer quais são suas falhas, quais são seus erros. De muitas vezes, é uma das coisas que eu mais aprendi. Na hora que vem o problema, como eu lido com o problema? Qual a minha reação diante do problema? Como eu reajo diante das dificuldades? Porque os problemas, a gente precisa aprender com eles. É nos problemas que a gente extrai a nossa força, se a gente olhar assim. E Paulo, nas cartas de Paulo, ele falava muito sobre isso, que era na fraqueza dele que ele via a força dele. Então é na hora da dificuldade, é na hora do problema, é naquele momento que a gente descobre onde está a nossa força. Onde está o poder que a gente tem dentro da gente. Então os problemas eles não são para nos derrubar. As dificuldades não são para nos destruir. Mas elas são para nos ensinar. E é sobre isso que você precisa já começar o ano. Pensando sobre isso. O que eu vou priorizar? O que eu quero priorizar na minha vida? O que eu quero fazer de diferente? E eu gosto sempre de fazer uma análise do mês anterior. Como foi o ano que passou para você? Quais foram os resultados que você obteve? O que foi que deu certo? Que dá para continuar, que dá para repetir, que dá para fazer? E o que foi que deu errado? Que não é para repetir. Qual a mudança que você precisa ter a partir de agora para ter resultados diferentes? Se você quer ter resultados diferentes, você também precisa se comportar de forma diferente. Então, se você continuar se comportando da mesma forma, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, essa análise ela é muito importante de ser feita. Quais foram os resultados que eu obtive? O que foi que deu muito bom para mim e o que foi que não deu? E aí você começa a priorizar quais são os 3 principais objetivos que eu quero para esse ano. Quais são assim, as 3 principais áreas que eu quero em mim trabalhar esse ano. E o que é que eu vou fazer para isso? Então, quando você inicia com essa clareza do que você quer,
É o que vai te motivar para ter as suas ações. É o que vai te motivar para agir. E principalmente quando tudo que a gente faz está alinhado ao nosso propósito, está alinhado aos nossos valores, está alinhado àquilo que o nosso coração arde, aquilo que o nosso coração, ele pulsa. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Então, quando você olha para você, o que é que te faz muito bem? O que é que te faz plena, realizada? Quais são os hábitos, quais são as atitudes, o que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Como você gosta, como você se sente fazendo o que você ama? Quanto mais a gente faz o que a gente ama, melhor a gente fica. E é muito importante quando você para de se vitimizar. Quando você para de culpar o outro pelo resultado que você não obteve. Talvez você tenha dito, mas eu não consegui alguns objetivos meus por conta das circunstâncias, por conta de alguém. E você começa a procurar culpados pela sua falta de sucesso ou por não ter resultado. E isso é se vitimizar. Então, o que é que você precisa analisar e tomar a rédea da sua vida e se tornar protagonista da sua história e começar a escrever a sua própria história, se sentindo muito, muito amada primeiro por Deus. Então, por isso que é tão importante a gente priorizar áreas na vida da gente que pra gente são os nossos maiores valores. Então, quando eu trato, por exemplo, corpo, alma e espírito, e eu alinho tudo isso aos meus objetivos, eu alcanço os meus resultados. Nós precisamos verificar isso na nossa vida. Eu sou corpo, alma e espírito. O que é que eu preciso fazer para que o meu corpo ele esteja alinhado, ele esteja em sintonia e equilíbrio? O que é que eu preciso fazer para que eu tenha um corpo saudável? O que é que eu preciso fazer para alimentar o meu espiritual, assim como eu alimento o meu corpo? O que é que eu preciso fazer para mim ter mais intimidade com Deus? E uma das coisas que eu mais ouço nos meus atendimentos, com as mulheres que eu ajudo, é ter mais intimidade com Deus. E isso, às vezes, até pessoas que estão todos os dias na igreja, mas que ainda não se sentem íntimas de Deus. Porque o nosso alimento espiritual, ele precisa ser diário. Independente do outro, ele precisa ser diário, um contato direto seu com o Criador. E além de alimentar o nosso corpo, além de alimentar o nosso espírito, nós temos a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, é onde a gente tem lá razão e emoção. E quando o nosso emocional não está bem, você pode até estar com o seu espiritual muito bom, mas se o seu emocional não estiver bem, acaba atrapalhando todas as outras áreas. Mas quando eu trato a minha área emocional, quando eu trato a sede das minhas emoções, quando eu me conheço, quando eu busco essa evolução, esse processo contínuo de transformação, as mudanças elas começam a acontecer. Quando eu faço essa junção de tratar corpo, alma e espírito. Mas é lá no centro. A palavra do Senhor ela fala muito do coração. O nosso coração ele está alinhado com a nossa mente. Então, quando eu trato a minha mente,
Quando eu trato as minhas emoções, quando eu reconheço que eu é quem preciso mudar, que eu não mudo ninguém, mas que eu é quem preciso mudar todos os dias, eu começo a viver de forma diferente. Então, para começar o ano, é muito importante que, além de toda e qualquer outra área que você queira tratar na sua vida, você priorize corpo, alma e espírito. Você priorize essas 3 áreas que é o que nos mantém de pé. E aí, então, quando você alinha essas áreas, aí a gente começa a ter a motivação certa, o estado emocional certo para continuar. E para começar nessas dicas que eu vou dar para vocês de como começar o ano, além dessa, que para mim é a primária, que é tratar corpo, alma e espírito. Mas, Josi, como é que eu trato o corpo, como é que eu trato a alma e como é que eu trato o espírito? Eu costumo falar que o mínimo que você pode fazer por você, pelo seu corpo, exercício físico. Beber água. Isso pode parecer besteira, mas quando eu abro mão disso, eu não estou cuidando do meu corpo. E se eu não estou cuidando do meu corpo, eu não estou cumprindo o que a palavra do Senhor diz. Então, o mínimo que você pode fazer por você, cuidando do seu corpo, é a prática de um exercício físico. É uma alimentação saudável, é beber no mínimo 2 litros de água por dia. E o que é que eu devo fazer para alimentar o meu espírito? Eu sempre falo isso. A prática do devocional não existe. Não tem como você colocar o devocional como algo inegociável na sua vida e fazer isso todos os dias e não se sentir mais perto de Deus. Não tem como, se ao acordar, a primeira prática que você tem é o contato com Deus, o seu espírito não ser alimentado e você não se sentir perto dele. E hoje no meu devocional teve algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração, sobre a prática da gratidão. Que o Senhor, Ele não quer sacrifícios. Ele não espera sacrifício do povo seu. Mas Ele espera um coração grato pelo sacrifício que Ele já fez. Então o sacrifício maior, o Senhor Ele já fez na cruz. Pelos nossos pecados e por cada um de nós. E hoje o que Ele espera de cada um de nós é um coração grato. Um coração grato pelas pequenas coisas. Um coração grato por tudo. Às vezes você olha para a sua volta e você só vê problema. Você olha à sua volta e você só reclama. E você não consegue enxergar as coisas boas que o Senhor tem te dado. Mas se você tira o foco do que não está dando certo, do que você não quer, você começa a olhar o que é que eu já tenho. O que é que eu já tenho e que eu posso ser grata todos os dias a Deus. Isso é um exercício. Gratidão é um exercício diário que a gente aplica na nossa vida para a gente ter esse coração grato. A gratidão, não adianta você dizer que você tem um coração grato se você não desenvolve isso numa prática diária, constante, de sentir realmente. Não é só você falar, é você sentir. E quanto mais grata eu sou, menos reclamona eu sou também. É como se fosse automático. Quanto mais eu agradeço, mais eu paro de reclamar. Então, é a prática diária, e o Senhor falou muito forte comigo hoje de manhã, sobre sentir dentro de si essa gratidão por tudo que Ele já tem dado, por tudo que Ele tem alcançado, e muito mais sentir esse coração grato, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à dificuldade. Olha só como isso é desafiador para a nossa vida.
está num momento difícil, está num grande problema, olhar assim, mas como é que eu posso ser grata por isso? Isso é algo que a gente precisa desenvolver. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Mas quando a gente pergunta, eu sou muito grata a Deus. Será se realmente é? Será se realmente você tem essa prática diária e esse sentimento de estar contemplada no Senhor por tudo que Ele... E reconhecer tudo que Ele já tem feito? E reconhecer tudo que Ele já tem te dado? E parar de reclamar? Eu estive... o mês de dezembro, eu estive em um momento de muita reclamação. Que eu mesma não estava me reconhecendo. E eu vi o quanto que isso começou a me fazer mal. E eu falava assim, gente, como que quando a gente entra nesse loop de reclamar, como a gente atrai coisa negativa? E eu comecei a falar, Senhor, me dá um coração grato. Me faz eu olhar para as coisas boas. E a gente tem alguns exercícios terapêuticos que nos ajudam a trazer essa reprogramação. A reprogramar a nossa mente. E como é que eu reprogramo? Sentindo a gratidão. Então eu comecei a pensar coisas muito boas que aconteceram na minha vida. Dormir, acordar pensando em coisas boas, escrevendo gratidão o tempo todo. Para reprogramar a minha mente para o lado positivo e sair do lado negativo. Então, esse sentimento, e é isso que o Senhor fala, que Ele não quer sacrifício de ninguém. Não é sobre o que você está sacrificando. Não é isso, Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele quer um coração grato, que reconheça tudo que Ele tem feito, dia após dia. Desde o seu acordar. Eu tenho rotinas que para mim são inegociáveis ao acordar. Por quê? Porque o primeiro momento do dia é o que vai refletir todo o restante. Então, por isso, a importância desde o seu acordar. Note que quando você acorda já estressada, já brigando, já reclamando, seu dia continuará da mesma forma. Então, por isso a importância ao acordar, de acordar com esse sentimento de gratidão. Isso faz toda a diferença. E tem um versículo em Salmos que fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A quem e onde você está entregando o seu caminho? Em quem você está confiando? Será ser na força do seu próprio braço? Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, ele haja. É sobre confiar no melhor de Deus para a nossa vida. De colocar o Senhor no centro desse planejamento não adianta nada. Eu chegar e fazer uma lista de metas, o meu mural dos sonhos, a minha vida extraordinária que eu quero viver, se o Senhor não for o centro da sua vida. Se todo esse projeto não for apresentado primeiro a Deus. E ele fala que nós não... Sabe por que a gente não ganha? Porque a gente não pede. Ou por vezes porque a gente não sabe pedir. Então, quando eu confio, quando eu tenho clareza do que eu quero, e eu apresento esse projeto primeiramente ao Senhor, confiando nele, ele agirá. Então, por isso a importância de ter essa intimidade, de ter essa clareza. E aí, quando eu tenho a certeza absoluta que o Senhor tem o melhor para mim, o melhor. O Senhor, ele tem o melhor para mim. Independente da situação, ele tem o melhor. Uma das coisas que você precisa definir é um tema, uma palavra que vai te seguir durante esse ano. Eu gosto de sempre que inicia,
eu ter aquela palavra, aquele tema que vai estar comigo. E esse ano, o Senhor deixou muito claro para mim. É uma palavra que se chama Kaizen. E Kaizen significa melhoria contínua. E para mim o que me move e é isso que eu vou trazer para esse ano é eu ser 1% melhor a cada dia. 1% melhor a cada dia. Eu não quero 100%, eu não quero ser o tudo todos os dias. Mas se eu fizer 1% por dia, lá no final do ano eu vou ter 365%. Então é a melhoria contínua. O que é que eu posso melhorar em mim todos os dias? Como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa. Essa é a frase para mim, para esse ano. E você, qual tem sido? Qual a frase ou qual a palavra que você quer que acompanhe você esse ano? Será se é a coragem? Será se é a resiliência? Será se é a força? O que é que tem te impedido de viver a vida que você deseja? Será se é o medo que tem te impedido e de repente você precisa agora da coragem? Será se é a insegurança e agora você precisa ser uma mulher segura? Será se é porque agora você precisa da autoconfiança e se tornar esse ano uma mulher mais confiante? O que é que você quer pra você? E que vai te acompanhar durante esse período? Qual a palavra? Qual a frase? Coloque isso no seu coração para que possa te acompanhar. Para que possa te direcionar. E essa é a palavra minha. A frase. 1% melhor todos os dias. Melhoria contínua. Todos os dias, o que é que eu fiz de melhor por mim? Porque quanto mais eu cuido de mim, melhor eu fico também para com os outros. Sabe o que é que nos prejudica? É quando a gente é muito bom com os outros, mas para ser bom com os outros eu tenho que tirar pedaços de mim. O sim que eu dou para o outro é o não que eu dou para mim. Quando isso acontece, eu tiro pedaços de mim. Mas quando a prioridade sou eu trato de mim e eu tenho muito para dar para o outro. Eu vou ter muito para oferecer para o outro, quanto mais eu trato de mim. Então selecione o que é que você quer, o que é que vai te definir, qual a palavra que vai te acompanhar, qual a frase que vai te acompanhar durante esse ano. E a partir daí você começa a traçar. O que é que qual a área da minha vida que hoje eu preciso priorizar? E que eu não aceito. Tem um momento que é um momento que você olha assim e diz, chega! Basta, já deu! Eu não aceito continuar mais dessa forma. Eu não aceito continuar desse jeito. Eu não aceito esse medo me dominando. Eu não aceito essa insegurança me dominando. Eu não aceito esse estado que eu me encontro. E na hora que você diz o chega, na hora do basta, na hora que você diz o que é que eu vou fazer agora? E aí você começa a criar metas realistas. Você começa a priorizar, então, o que é que eu vou fazer para mudar? Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Se é isso daqui, se é esse o problema, uma vez eu identifico a raiz do problema, eu identifico onde está o problema e o problema não é sobre o outro. Aprenda que não é sobre o outro, é sobre você. O que é que você precisa mudar? A mudança, ela parte de mim. O que é que eu preciso mudar em mim? O que é que está errado e que eu preciso mudar em mim para fazer diferente? De que forma eu preciso agora me posicionar? O que é que eu preciso me desenvolver? Qual a área que eu preciso desenvolver? É o meu emocional? É o meu intelecto? É o que eu preciso desenvolver? O que é que está em decadência que eu preciso tratar?
E quando eu descubro essa é a área, analise a sua vida agora. Qual a pior área da sua vida hoje? E quando você analisar a pior área da sua vida hoje, você vai identificar que você não tem feito nada para mudar. Você. Porque você está colocando a sua falta de resultado, a culpa em alguém. A falta de resultado nessa área que você identifica como a pior da sua vida, você está culpando alguém por esse insucesso. Mas quando eu tiro a responsabilidade do outro, eu trago para mim, eu começo a dizer, mas o que é que eu vou fazer para mudar? Como é que eu vou agora me posicionar? Então eu começo a alinhar. Então eu peço direção a Deus e eu começo a alinhar o que eu vou fazer a partir de agora. Então eu escrevo metas para cada uma dessas áreas. Se hoje a sua pior área é a sua área emocional, o que é que você vai fazer para mudar isso? Qual a atitude? Gente, sabe como é que a gente muda? Com atitude. A gente muda agindo. Não basta você falar, não basta você escrever, você precisa agir. Eu falo sempre para as meninas no nosso grupo, no grupo da mentoria. Não é sobre as aulas que vocês vão assistir, não é sobre o material que está lá, é sobre o que você pegou e você aplicou. Tudo, absolutamente tudo na minha vida que eu tive resultado foi quando eu aprendi e eu apliquei. Agir, atitude. E a atitude, ela te tira da zona de conforto. E teve algo que eu ouvi hoje que eu achei bem interessante. Quando a gente tem prazer no processo, mais do que na chegada. Quando você tem processo na jornada, no caminho, mais do que quando você chega lá. Quando você tem prazer em eu estou agindo aqui, eu estou fazendo isso para chegar ali. Hoje eu ainda tenho muitos sonhos, muitas coisas que eu ainda quero viver. Mas eu sempre analiso o que é que eu estou fazendo para que isso aconteça. E eu tenho esse prazer, dia após dia, semana após semana, mês após mês, nesse processo. Porque se você não tiver prazer no processo, a chegada não vai fazer sentido nenhum. Então, o que é que você deseja alcançar? Seja na sua área emocional, seja na sua área profissional, seja na sua área financeira, seja na área física, na área espiritual. Qual nível que você deseja estar? O que é que você deseja tratar? E automaticamente eu desejo tratar aqui. O que é que você vai fazer? Qual a primeira atitude? O que é que você já vai fazer essa semana? Não é semana que vem, não é mês que vem. É hoje. O que é que você vai começar a fazer a partir de agora para mudar esse estado? Sabe? A atitude, ela não é para você fazer amanhã, não é para você fazer mês que vem, é hoje. O que é que você vai fazer hoje? Para começar essa mudança hoje. E aí vem a constância. E como eu falei inicialmente em relação à revisão do ano que passou. O que não deu certo, o que poderia ter sido melhor, o que foi muito bom. E uma das coisas que é bem interessante você fazer é você lembrar, assim, 3 coisas, as 3 principais coisas que você é grata pelo ano que passou. Quais foram 3 momentos, 3 conquistas, 3 coisas que lá em 2024 te fizeram muito bem, que você é muito grata por isso. E aí você começa a pensar, como foi que eu me senti, como era que eu estava, qual é o sentimento, qual a sensação e que eu quero repetir esse ano. Assim como também você analisa quais foram as 3 áreas ou as 3 coisas que me fizeram muito mal. E que agora eu desejo melhorar.
E que agora eu desejo tratar, e não é só sobre a mudança de um ano para outro, é sobre você. Lembra do que eu falei nesse antes? Do seu chega, do seu basta. E de você dizer, a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu tomo a decisão da minha vida. A partir de agora eu tomo a decisão de agir diferente, de fazer diferente. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, mesmo diante do que aparecer, eu vou me permanecer firme no que eu desejo. Em Provérbios, a Bíblia nos fala o seguinte: o homem sábio, ele guarda os seus recursos. Use seus recursos de forma consciente e honre a Deus com eles. Honre a Deus com o que você tem. E sabe uma das coisas que você precisa analisar? Todos nós, o Senhor nos dotou de um dom, de um talento. Você tem algo que ninguém mais tem, que só você tem. Só você tem, ninguém mais tem. E o que é que você tem feito com isso que Deus te deu? O que é que você tem feito com o que o Senhor colocou nas suas mãos? Sabe aquela parábola dos talentos que o Senhor entregou a 3? E aí ele entregou a 1, ele entregou o segundo, ele entregou o terceiro. Quando ele retornou, quando o Senhor retornou, um tinha multiplicado os talentos que ele tinha recebido, outro tinha triplicado, mas teve um que enterrou. E esse um que enterrou, o Senhor disse, servo mau e infiel. Porque ele enterrou o que ele tinha dado. Será se você tem enterrado os seus sonhos? Será se você tem enterrado o seu talento? Será se você tem enterrado a sua alegria de viver? Será se você tem enterrado aquilo que te move? Será se não é a hora agora de você desenterrar e de você começar a agir? De você começar a agir sendo você mesma com aquilo que o Senhor te deu. O que você tem feito com os recursos que o Senhor te deu? O que é que você tem feito com o que você tem nas suas mãos? O que é que você tem feito com tudo o que o Senhor propôs a você? Será se você só tem reclamado? Será se você só tem murmurado? Então, é essa reflexão, é esse momento que você precisa analisar. E é o momento que você também precisa agir. E como eu falei, tratando corpo, alma e espírito. Corpo e alma. Gente, priorize isso na vida de vocês. O que é que eu tô fazendo pelo meu corpo? O que é que eu tô fazendo pela minha alma? O que é que eu tô fazendo pelo meu espírito? O que é que você tá fazendo com cada uma dessas áreas? De que forma você está tratando cada uma dessas áreas? E tem um versículo que fala assim, que a metanoia é você transformar, não se conformar com as coisas desse mundo, mas transformar pela renovação da mente, para que viva a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que eu vou transformar? Como é que eu vou viver essa transformação? Como é que eu vou viver essa metanoia? Quando eu não me conformo com as coisas desse mundo, eu vou sair brigando com todo mundo, não. Eu não me conformo e eu me transformo pela renovação da minha mente, pela transformação da minha mente. Tudo, absolutamente tudo que você deseja, ela começa na sua mente. Ela se materializa primeiro na sua mente, para depois ela se materializar em algo físico. Então, tudo começa na nossa mente. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Se o seu foco está muito na sua mente do que você não quer, do que você não deseja, se você morre de medo, se você vive ali na sua mente o tempo todo, eu não quero viver isso, eu não quero fazer isso, aquilo dali, o seu cérebro, ele não codifica, é muito subliminar a palavra não pro cérebro, ele não sabe o significado da palavra não. Então, se você foca muito no que você não quer, você acaba vivendo aquilo que você primeiro materializou na mente. Então, quando eu começo na minha mente a visualizar,
a vida que eu desejo, a forma que eu desejo ver como, e eu até desenvolvo os sentidos através da visão, através da audição, através do sentir. Eu estou conectando a visualização, e eu chamo isso, eu até falei na aula que eu fiz essa semana com as meninas da mentoria. Eu chamo isso de fé. Mas o que é fé? Fé não é só você dizer assim, mas eu creio em Deus. Não, fé é quando você usa ela. Olha só o que o Senhor disse, que a gente pode mover montanhas pela fé. Que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, através da fé não é só sobre você crer. É sobre você visualizar as coisas que para o mundo pode parecer impossível, mas que aqui você consegue ver. Mas que aqui você consegue visualizar. Mas que aqui você consegue, aqui dentro na sua mente, você consegue visualizar longe. E através dessa fé, dessa visualização, você vem e age, atitude. Porque fé, sem as obras, ela é morta. Eu preciso das obras, ou seja, eu preciso da atitude. Não adianta você desejar, você almejar, você tá sentada com o celular na mão, rolando feed o dia todo. Rolando feed, rolando feed, rolando feed. O que é que você precisa fazer diferente? Qual a atitude que você precisa ter para chegar no resultado que você almeja? Qual o preço que você tem que pagar? Tem o preço que a gente paga para chegar, absolutamente ninguém chegar a lugar nenhum se não pagar o seu preço. Às vezes o preço pode você sentar horas tendo que estudar, às vezes o preço é você ter que sair da zona de conforto e separar horas para dedicar algo a você. Talvez todo mundo tem algo que precisa sair do conforto para poder chegar no resultado. Então, por isso a importância de cuidar. Corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Cultivando sempre, sempre, sempre bons relacionamentos. Se conectem. Eu falo muito isso. Se conectem com pessoas que vibram energia boa. Se conecte com pessoas que já alcançaram o que você deseja alcançar. Se separe, limite o contato com quem está com a vida pior do que a sua, com quem só reclama. Sabe, comece, às vezes tem pessoas ou ambientes que você pode até assim se sentir, poxa, eu não sou pertencente, mas que eu desejo me sentir pertencente. Nós temos nas nossas necessidades humanas básicas, nós temos o pertencimento. Então o que a gente faz? Geralmente a gente vai se juntar em relacionamentos ou em grupos de pessoas que estejam parecidos ou similares com a nossa situação. E aí, pra gente sentir o pertencimento, a gente se junta, esse grupo. Só que se eu quero me sentir, se eu quero um resultado diferente e eu quero me conectar com um grupo que pensa diferente, isso pode me trazer desconforto. Isso pode trazer o desconforto. Eu passei até por uma situação semelhante em um evento e que eu me senti assim, caramba, eu tô me sentindo um peixe fora d'água. E por que eu tô me sentindo inferior e essas pessoas eu tô achando que elas são maiores ou melhores? Aquilo ali estava gerando um atrito em mim, no ambiente com as pessoas, porque elas estão no lugar em que eu ainda não estou. Mas esses ambientes aqui são os ambientes certos, que vai nos mover a chegar lá também. Mas se o ambiente que você que tá no topo, e tem quem tá lá embaixo, geralmente esses ambientes eles vão só te paralisar, porque não faz você avançar. Então você tem que se propor a estar em ambientes, em conexões que te ajudem a avançar. Então cultivar bons relacionamentos e ter essas conexões é muito importante, porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Das 5. Então, com quem é que você tem mais conversado? O que é que você tem mais visto? O que é que você tem mais se conectado? E isso não é só ambiente físico, pessoas presenciais. É também aqui no digital. Quem é que você tem mais visto rolando o seu feed? O que é que você tem mais assistido? O que é que mais tem te preenchido? Então, isso
Isso é o que alimenta aqui dentro de você inconscientemente. Então, até isso você precisa tratar. Às vezes, você precisa fazer o detox na rede social de tudo que às vezes oprime o seu coração. Se às vezes uma pessoa que você segue, alguma coisa que você vê que te deixa mal, vai lá e tira, para de seguir, sai. Porque aquilo ali pode prejudicar todo o seu dia. De uma única coisa que você viu. Então, cultivar os bons relacionamentos é o que vai te fazer melhor. Lembrando sempre do servir. E no servir, eu falei pra vocês, né, sobre tirar pedaços e o que não é correto, mas sobre transbordar na vida do outro. O Senhor, ele fala claramente, amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar muito. Não tem como eu dizer que eu amo o próximo se eu mesma não me amo. Não tem como eu dizer que eu faço tudo pelos outros se eu não começo com meu amor profundo por mim mesma. Então, por isso que é o mais importante, talvez você diga, mas é pelo próximo, eu tenho que fazer pelo outro. Mas se eu negligencio eu estou negligenciando a primeira parte, que é amar primeiramente a mim, para depois o outro. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Qual tem sido o seu nível de amor por si mesma? Qual tem sido o seu nível de olhar para si mesma e ter orgulho da pessoa que você é? E ter, assim, ser a maior fã de você mesmo. De olhar no espelho e ter prazer no que vê. Então, primeiro eu começo de mim mesma e depois eu vou pro outro, pro amor ao próximo. E que no amor ao próximo é muito sobre o servir. E o quanto que Deus tem me incomodado sobre o servir. Porque o servir não é só você ajudar, não é só você dar palavra, mas o servir. Imagine às vezes você servir quem pra você não merece. E aí, o Senhor, ele tem moído muito dentro de mim, no meu coração, do quanto que isso é importante e o quanto que isso é desafiador. Servir quem às vezes por nossos olhos, mas não merece. E o Senhor, ele veio, ele lavou os pés dos discípulos. Imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele mostrou a maior prova do servir, lavando os pés. E nós, pelo nosso orgulho, e o quanto que eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Nós não queremos passar por situação nenhuma que nos atinja, que nos ofenda. E principalmente de fazer algo por o outro que fez algo de ruim por mim. Então, o ato dentro de nós e moer cada uma dessas áreas e desses impedimentos que ainda nos impedem de viver a plenitude é sobre a gente identificar. E pra mim, o meu servir, ele tava muito bom. Não, mas tá muito bom. Até eu passar por situações que eu descobri, eu ainda não quebrei esse orgulho meu. E o orgulho, ele vem muito disfarçado na nossa vida. Ele vem de várias formas disfarçado na nossa vida. E a gente, às vezes, não consegue visualizar. E que ainda precisa quebrar. Então, olhe para dentro de você o que precisa ser tratado, o que precisa ser moído, o que precisa ser quebrado. Às vezes, a gente precisa quebrar o nosso eu para sair o novo. E é muito importante essa reflexão. E, principalmente, planejar e priorizar. Uma vez você entendeu tudo isso, você começa a planejar. Planejar seu tempo e suas prioridades é uma forma de viver intencionalmente para Deus. Planeje e priorize. E que toda e qualquer distração, porque vai vir distrações, vai vir impedimentos, você consiga vencer, superar. O que é que eu vou priorizar na minha vida e agora qual vai ser o meu planejamento? E quais são as distrações que eu vou ter que eliminar? O que é que me distrai? O que é que me tira de alcançar? O que é que me impede de alcançar?
e que eu preciso eliminar. Então, é sobre você planejar e sobre você priorizar. E sobre, principalmente, você agir. Sobre, principalmente, a sua atitude. Se você não tiver atitude, tudo vai continuar do mesmo jeito e nada vai mudar. Tudo começa da sua atitude. Então, vamos fazer um review de tudo que a gente falou. Analise o que tá errado, o que não tá bom, o que precisa ser consertado, o que é aquilo que você não aceita, não admite mais, aquilo que tem te derrubado, aquilo que tem te prejudicado, aquilo que tem te impedido de viver o que você deseja viver. Identifique. Trate qual a atitude que você vai fazer, qual a atitude que você vai ter para mudar isso, para mudar essa situação, para mudar isso que tá acontecendo. Planeje. Isso é planejamento. A forma, como, quando. E não é coisa demorada, é pra agora, é pra hoje. Eu preciso hoje. Uma vez você identifica o dia do chega, hoje é o dia do seu chega, o dia do basta. Não do aceito mais viver assim. O que é que eu vou fazer a partir de hoje pra fazer diferente? Com clareza do que você deseja alcançar. O que eu desejo alcançar? Qual a minha prioridade? E eu não vou parar enquanto eu não alcançar. Eu não vou parar até chegar lá. E pode vir os altos e baixos desafios, mas eu vou chegar lá. Constância, atitude e o que eu falei que é pra mim que serve pra qualquer um de vocês. 1% melhor a cada dia. O que é que eu vou fazer por mim? Um pouquinho. Eu não preciso fazer tudo. Mas o que é que eu vou fazer? Uma coisa de cada vez. Por mim hoje. O que é que eu vou fazer por mim hoje? Pra tratar de mim hoje, pra cuidar de mim hoje, pra chegar no resultado que eu desejo hoje. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Que o nosso ano seja, assim, um ano incrível. Eu espero compartilhar muito mais com vocês. Eu espero muito ver resultado na vida de vocês, porque o que me move é quando eu vejo vidas sendo transformadas. E compartilhar conhecimento é o que eu amo fazer. Espero que de alguma forma tudo que a gente conversou tenha feito sentido pra você. E até o nosso próximo Café com a Coach.